Um texto bastante conhecido. Os irmãos sabem de cor e salteado esse versículo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, verso de número 16. Glória a Jesus de Nazaré. Deus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite que vieram no intuito de adorar o nosso bondoso Deus. Aleluia! Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Amém, meus irmãos. Tradução, a versão diferente, porque essa aqui é a King James, então fica um pouco diferente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido e, vamos dizer, pouco pregado no meio da igreja do Senhor. Este versículo fala a respeito do grande amor de Deus. Amor esse a qual o próprio Deus não somente amou por intermédio de palavras, mas também por suas atitudes. O nosso Deus, Ele nos ama não só de palavra, mas através da sua atitude. E o maior amor, a maior expressão do amor de Deus foi ter enviado o seu Filho unigênito para morrer, aleluia, pela humanidade. Esse versículo é um versículo conhecido dos meus amados irmãos. Esse versículo nós costumamos ver em adesivos pregados em paredes, em para-brisa de carros e até mesmo em portas de geladeira. Versículo a qual está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos são conhecedores desse versículo. O mundo lá fora não conhece, nem tampouco consegue compreender o grande amor, o tamanho que é esse amor, em toda a profundidade, em toda a largura, em toda a assimetria. O mundo lá fora não consegue compreender o grande amor de Deus. Mas nós, que um dia entregamos a nossa vida a Jesus e Senhor e Salvador das nossas vidas, nós conhecemos o tamanho da profundidade, o tamanho da largura, profundidade, que esse amor veio dos céus, aleluia, sobre a terra, cabe também dentro do seu coração. Na largura é que esse amor foi derramado, em demonstração de amor, Jesus derramando o seu sangue nos quatro cantos dessa terra, para libertar, para transformar o mais vil pecador. Nós entendemos, aleluia, que o amor de Deus é nada mais, nada menos do que a graça e do que a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Misericórdia é você não receber aquilo que você estava apto para receber. E o que era que eu estava apto para receber? E segundo a misericórdia de Deus, não permitiu que eu viesse receber a ira de Deus. Nós estávamos aptos para receber a ira do Deus Todo-Poderoso.
o cálice da ira de Deus estava prestes para ser derramado, mas a misericórdia de nosso Deus nos alcançou primeiro. A Bíblia vai dizer que a ira, ela dura apenas um momento, mas a misericórdia do Senhor, ela se estende, se renova todos os dias em nossas vidas. Bendito seja Deus. E graça é favor imerecido. Aleluia. Você não estava apto para receber, mas a graça de Deus, ela te alcançou. Bendito seja o nome do Senhor, pois a Bíblia diz que aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você não está aqui porque você não está aqui nesta noite porque você pode. Você não está aqui, aleluia, por causa da sua inteligência. Você não está aqui, aleluia, porque você pode alguma coisa. Não é isso. Você só está aqui nesta noite porque a graça e a misericórdia do nosso Deus, ela tem te alcançado nesses últimos dias. A graça e a misericórdia do Senhor, ela tem te sustentado nesses últimos dias. Muitos queriam estar aqui, tiveram a oportunidade, perderam a oportunidade, mas se você está aqui nesta noite, limpo, arrumadinho e cheiroso, é porque a graça de Deus, ela tem te sustentado todos os dias da sua vida. Só quem foi alcançado pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fomos alcançados pela graça, nós fomos levantados pela graça, nós fomos escolhidos pela graça, nós fomos separados pela graça. A graça de Deus nos levanta, a graça de Deus nos separa, a graça de Deus nos ergue, a graça de Deus separados pela graça, somos consagrados pela graça, emergidos pela graça, submergidos pela graça. Deixa eu ver nesta noite aqui neste lugar, aleluia, quem foi alcançado por essa maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está aqui nesta noite, é porque a graça de Deus, ela tem te alcançado nesses últimos dias. E esta graça chama-se Jesus de Nazaré, o nosso meigo nazareno. A Bíblia vai nos dizer que os profetas profetizaram a respeito de Jesus Cristo, como não falar, aleluia, em Isaías 7, versos 14, bendito seja o nome do Senhor, a qual diz: e o Senhor vos dará um sinal, e uma virgem conceberá um menino, e o seu nome se chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, o Deus que veio no propósito se encarnar como homem sobre essa terra, um Deus no propósito de tabernacular. E se tem uma coisa que Deus gosta, que Deus ama, é de estar no meio do seu povo. E quem acredita nesta noite que Ele está aqui no nosso meio, eu já posso sentir a sua presença. O Senhor está aqui no nosso meio. A Bíblia vai nos dizer, bendito seja o nome do Senhor, em João capítulo 1 e o verso de número, aleluia, de número 11 em diante, vai dizer, e de número 14 vai dizer que a palavra foi feita em carne e ela habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra habitar significa que Deus veio tabernacular, veio morar no meio do seu povo. Deixa eu ver aqui nesta noite quem é casa, quem é edifício, quem é templo, quem é tabernáculo espiritual de Deus. Oh glória, cadê a casa de Deus, edifício de Deus? O Espírito de Deus, Ele habita dentro de você, Ele se move dentro de você, Ele quer tabernacular no meio da sua vida, da sua história e no meio da sua família. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Bíblia vai dizer que os profetas param de profetizar a respeito de Jesus, a respeito da sua vida, chegando ao ponto da parada interbíblica ou intertestamentária. Deus fecha os céus e não levanta mais voz profética. A Bíblia vai nos dizer que no Novo Testamento agora, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que no Novo Testamento Deus levanta um homem chamado o profeta João Batista. Profeta esse, cheio do Espírito Santo, que pregava no deserto. Sua roupa era pele de camelo, sua comida gafanhoto e mel silvestre. Este estava preparando o caminho daquele que iria vir, estava preparando o caminho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estava preparando o caminho do meigo Nazareno. E a Bíblia vai dizer agora que João Batista começa a pregoar a palavra: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, preparando o caminho do Senhor, batizando as águas, aleluia, para arrependimento. E a Bíblia nos diz agora que na plenitude dos tempos a palavra da profecia vai chegar em Jerusalém. E o interessante é que a palavra da profecia, ela vai passar pelo palácio de Roma. A palavra da profecia, ela vai passar no meio do sinédrio, vai passar pelos sacerdotes, vai passar pelos escribas, vai passar por Herodes, vai passar por Pilatos e vai chegar a uma terra pequena, desacreditada, desfavorável, que se chamava cidade de Nazaré. Cidade esta que comportava aproximadamente 300 pessoas, uma pequena cidade rejeitada, mal vista pelas pessoas, mas foi ali, foi naquele lugar, foi naquele ambiente em que saiu e se cumpriu a maior promessa de todas as páginas seletivas da Bíblia. Foi dali que saiu a maior promessa que iria mudar a história da humanidade. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: o Deus que tu serve, o Deus que nós servimos, é Deus de promessa em ambientes desacreditados. Eu vou repetir de novo para você: o Deus que nós servimos nesta noite é um Deus que faz promessa, é um Deus que cumpre promessa em ambiente desacreditado, em ambientes desfavoráveis, ambiente esses onde o homem diz que não tem mais jeito, onde o homem diz que não dá mais para nada. Alguém está dizendo que vai morrer, alguém está dizendo que é caso perdido. É neste lugar, é dentro deste ambiente que Deus chega e muda a história e cumpre a promessa, porque Ele é Deus. Quem acredita nesta noite que Deus é Deus do ambiente, que Deus é Deus em ambiente desacreditado, aonde o homem não dá nada, Deus dá. Aonde Deus não acredita, Deus acredita. Louvado seja o nome do Senhor. E esta promessa saiu de Nazaré e pousou a uma jovem que estava desposada com José, ou seja, estava se preparando para se casar, estava noiva com José. E a Bíblia vai nos dizer que agora o Espírito de Deus se apodera da vida daquela jovem, e a sombra do Espírito Santo faz com que aquela mulher gere o nosso meigo Nazareno, o próprio Deus se encarnando sobre a terra, se encarnando, aleluia, no ventre. Bendito seja Deus, incorporou em corpo humano para poder cumprir todos os propósitos que o Pai estabeleceu, para executar todos os projetos e o plano que o Pai estabeleceu para o seu Filho. E a Bíblia nos diz que Jesus cresce, e como qualquer criança normal, aleluia, se dedica aos estudos proféticos, aos livros proféticos, aos livros, aleluia, poéticos. Bendito seja Deus, a todos os livros do Pentateuco. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele se aperfeiçoou como qualquer criança, pois ele era homem, era humano, era Deus, mas era humano, tinha que aprender, como qualquer criança aprendia naquela época, e ainda aprende. E em Israel,
Toda criança, aleluia, tinha que aprender os primeiros 5 livros da Bíblia, do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E já na sua joviedade, quando já está jovem, se aprende os livros proféticos e os livros poéticos. E quando eles terminam de aprender, o mestre vê que aquele jovem está dotado de conhecimento, chama ele para aprender aos seus pés, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Se esse jovem não quisesse aprender aos pés do mestre, voltaria para a profissão, para aprender a profissão do pai. E isso foi o que aconteceu com Jesus. Jesus voltou para aprender a profissão de José, o seu pai, não biológico. Aleluia! E qual era a profissão de José? A carpintaria. E qual era o instrumento do carpinteiro? Era prego, martelo e madeira. Perceba, aleluia, que as pessoas conheciam Jesus como Jesus, o carpinteiro. Jesus, ele é o nosso carpinteiro. Quem acredita nisso? A Bíblia vai nos dizer que aos 12 anos, seus pais, sua mãe perde Jesus. Jesus passa 3 dias, e quando eles voltam a procurar Jesus e acham, eles veem Jesus debatendo com os doutores. Os doutores fazem perguntas a Jesus Cristo. Jesus responde aos doutores com autoridade. Mas quando Jesus fazia pergunta aos doutores, os doutores não sabiam responder. Sabe por quê? Porque ele é a fonte de toda a sabedoria. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos 30 anos, Jesus vai dar início ao seu ministério. E para se cumprir a lei, Jesus não tem pecado, mas mesmo assim, ele tem que se batizar nas águas para cumprir a justiça. Chega até João Batista. João Batista, quando vê Jesus, tem a revelação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chega a João Batista, João diz: eu que devia ter ti, e tu vens a mim. E Jesus diz: batiza, para que se cumpra a reta justiça. Quando Jesus é batizado, o céu agora vai se descortinar. O céu vai se descortinar, e uma voz brada do céu, e o Espírito de Deus desce em forma corpórea. Aleluia! E a voz do Pai diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, o Pai estava dizendo: esse é o meu filho, que vai cumprir com toda a minha obra. Por quê? Porque Adão, aleluia, não cumpriu, porque Abraão não cumpriu, porque os profetas não cumpriram, Isaac, aleluia, não cumpriu, Jacó não cumpriu, Moisés não cumpriu. Mas esse é o meu filho, que vai executar toda a minha obra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai para o deserto. Não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito de Deus que conduz Jesus no deserto para ser provado. Assim como Adão foi provado no jardim do Éden, Jesus está sendo provado no deserto. Jesus vence o diabo por intermédio da palavra, passando 40 dias jejuando. Quando Jesus vence o diabo agora, Jesus vai assumir o seu ministério, vai descer e vai passar no lago de Genezaré. Jesus poderia ir à casa de Herodes, Jesus poderia ir à casa de Pilatos, Jesus poderia ter passado no Sinédrio, procurar pessoas inteligentes, pessoas de influência, mas ele vai chegar no rio de Genezaré, no lago de Tiberíades, e vai convidar um homem, aleluia, chamado Pedro, chamado João, e vai dizer: a partir de agora, aleluia, vocês serão pescadores de
homem. Aleluia. O que eu acho interessante, que Jesus só falou apenas isso, e pronto, abandonou o barco, abandonou a rede e começou a seguir Jesus. Sabe por quê? Porque todo aquele que ouve a voz de Jesus nega a si mesmo, renuncia a si mesmo, renuncia tudo, deixa tudo para trás para abraçar a obra que Deus estabeleceu na sua vida. Aleluia. Ninguém consegue resistir à voz do nosso mestre. Ninguém consegue resistir à voz do meigo nazareno. Pode ser o maior traficante, pode ser o maior assaltante, pode ser o maior homossexual, a maior lésbica, o maior criminoso que tiver na face dessa terra, mas quando a voz de Deus bate no âmago da sua alma, ele não resiste à voz do meigo nazareno. Jesus agora vai começar a plantar o seu ministério. Já é 19:52. Ele vai implantar o seu ministério, e os discípulos agora vai ver um homem pregando a palavra com autoridade, porque o que ele via era somente fariseus pregando, culto gelado, aleluia, não tinha palavra, só tinha tradição e hipocrisia. Mas agora eles vão ver um Jesus Cristo pregando, e através da sua pregação vem também acompanhado com poder, com milagre. E aonde Jesus passava tinha cura, aonde Jesus passava a morte tinha que bater de retirada, aonde Jesus passava os leprosos eram curados, aonde Jesus passava uma seta feita. Jesus disse: mulher, aleluia, perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. O que é melhor eu dizer: levanta-te, anda, oh, perdoados estão os teus pecados. Os discípulos viram, os discípulos contemplaram Jesus pregar com poder e autoridade sobre a terra. Aleluia. Só que os discípulos tinham na mente que Jesus veio para implantar o seu reinado terreno, um reinado geopolítico, um reinado bélico. E Jesus ele vai confrontar, vamos se dizer, frustrar os discípulos, porque o propósito de Jesus não era esse. Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai ser entregue às autoridades, o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai padecer, vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus olha para o discípulo e diz: tem mais, o meu reino não é dessa terra, o meu reino não é comida, não é bebida, o meu reino é paz, é gozo, é justiça. O reino está no meio de vós, entre vós. Pedrão olha para Jesus e diz: Senhor, jamais. Se isso acontecer, eu não vou deixar. Se isso acontecer, eu vou morrer no teu lugar. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que tu não conheces os projetos de Deus. Pedro, o diabo pediu a Deus para se andar com a tua vida, como se anda com a paneira, mas eu roguei ao Pai para ter misericórdia de ti. Tem mais, antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro, 3 vezes. Não tem jeito, eu vou ter que passar pela cruz, eu vou ter que passar pelo Calvário, porque se eu não passar pelo Calvário, a obra de meu Pai não vai ser estabelecida sobre a terra. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que Jesus está agora em um ambiente de comunhão, em um ambiente de coinonia, um ambiente da ceia. Jesus está agora fazendo a transição da Páscoa para a ceia, e está todos reunidos ali. Está tendo vinho, está tendo pão, está tendo comunhão. Jesus vai abrir a boca e vai dizer: um de vós vai me trair nessa noite. E Pedro olha para João, que está perto de Jesus, e dá um sinal para que João pergunte a Cristo. E o apóstolo João chega até Jesus e pergunta: por acaso sou eu? E Jesus disse: aquele que eu der um bocado molhado, esse há de me trair.
Judas se manifesta, se levanta. Jesus vai dar uma chance para Judas Iscariote, dizendo: aquilo que você tem para fazer, faça rápido. Jesus estava abrindo a porta para que ele viesse se arrepender. Mas a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas Iscariote, ele foi trair Jesus por 30 moedas. E o que vale 30 moedas é o preço de um homem ferido por um boi, de um escravo ferido. Esse era o preço que Judas Iscariotes estava dando a Cristo, um preço de 30 moedas. Aleluia! E ele sai para trair Jesus com 30 moedas. E o interessante agora é que Jesus, sabendo que vai morrer, sabendo que vai passar por todo o martírio, Jesus vai para o Getsemane. Mas ele não vai para o Getsemane cabisbaixo, ele não vai para o Getsemane triste, ele não vai para o Getsemane chorando. A Bíblia diz que ele vai cantando o hino a Deus, vai adorando a Deus, vai ser, aleluia, vai ser morto na cruz, mas ele vai louvando a Deus, aleluia. A pergunta é: quem é que tem coragem aqui, sabendo que vai morrer, abrir a boca e ainda adorar o Senhor? Nós somos seres humanos. Quem é que não tem medo de morrer? Se eu fosse ameaçado aqui de morte, eu fazia qualquer coisa para fugir. Mas Jesus está indo para o propósito, louvando hinos a Deus, porque ele sabe que nem mesmo a morte, nem mesmo a espada, nem mesmo a lança, nem mesmo a resistência do soldado vai impedir, aleluia, de um adorador adorar em meio à dificuldade, em meio à retaliação. Ele sabe que isso não vai ser um empecilho dele enfrentar a dolorosa cruz. Ele está no Getsemane, no jardim lá no Getsemane, orando. Dá ordem aos discípulos: ficai aqui e orai. Vem lá comigo, entra comigo no campo de batalha, porque está no jardim do Getsemane representa campo de batalha. Aleluia. Tem gente que quer ter vitória, tem gente que quer receber vitória, mas não quer ir para o campo da oração, não quer ir para o campo da batalha da oração. Até Jesus, para enfrentar a cruz, ele primeiro teve que enfrentar uma vigília de oração. Então de repente chega Judas Iscariote com uma multidão essa com tochas, paus, lanças e espada, e dá um beijo em Jesus como sinal. E o interessante é que Pedro agora não orou, não vigiou, não obedeceu a ordem do mestre, está dentro do campo de batalha, não está tendo discernimento do nível, da gravidade da batalha, não está tendo discernimento do nível da guerra ali naquele momento. Pedro achava que a guerra era no lado carnal, vai pegar a espada e vai furar, vai arrancar a orelha de Malco, aleluia, porque quem não ora e quem não vigia não entende o nível do campo da batalha, porque a nossa luta não é carnal, a nossa luta ela é espiritual, é contra os principados, potestades, aleluia, nas regiões celestiais. Pedro vai usar a ferramenta errada no local errado e na pessoa errada, louvado seja Deus. Pedro agora, por conta de não orar e vigiar, a Bíblia diz que soldados levam Jesus, e Pedro agora vai seguir Jesus de longe. Meus irmãos, em meio à retaliação, há um perigo aqui. E qual é o perigo, meu amado irmão? Aleluia, é você seguir Jesus de longe quando começa a vir a retaliação. Pedro
Pedro seguiu Jesus de longe. Tem gente que quer seguir Jesus de perto quando tudo está bem, mas quando começa a vir as retaliações, aleluia, quer ficar distante um pouco de Jesus, quer seguir Jesus de longe, igual como Pedro fez. Pedro ficou de longe, vendo e observando Jesus sendo preso, passando, aleluia, pela fortaleza Antônia, subindo até a casa de Anás e Caifás. Ali, aleluia, Jesus está sendo esbofeteado. As pessoas estão dando murro e Jesus está dizendo: profetiza, profeta é quem te bateu. E enquanto isso, Pedro está no pátio, seguindo Jesus de longe. Pedro está se afastando de Jesus. Pedro está se aquecendo com fogo estranho. Pedro está no meio dos escarnecedores, mas não tem jeito. Pedro está marcado por Jesus. E o povo está dizendo: ah, eu te conheço. A tua voz parece com ele. O teu jeito se parece com ele. Na verdade você é um deles. Não tem jeito, meu amado irmão. Por mais que nós venhamos seguir Jesus de longe, nós estamos marcados por Cristo. Nós estamos marcados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém vai dizer para você: não adianta você voltar para o mundo. Você já é marcado por Ele. O mundo não quer mais você. Você é um dele. Você se parece com Ele. A tua voz parece a voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro nega, e Jesus está descendo. E quando Pedro nega pela última vez, o galo canta. Aí Jesus olha para os olhos de Pedro, olha no antro da alma de Pedro, e a Bíblia vai dizer que Pedro se lembrou das palavras do Mestre. Aquele olhar de Jesus, irmão, não é como o olhar do homem, sabe? É porque quando nós pecamos, o olhar do homem é de julgar, é de apontar, é de massacrar, é de destruir a pessoa para que a pessoa não se levante mais. Mas para mim ali o olhar de Jesus Cristo era dizendo: Pedro, eu te disse que você era fragmento de pedra. Eu te disse que você era limitado. Eu disse que você ia me negar. Aquele olhar era um olhar de perdão de Jesus para Pedro, irmão. E nesta noite, acredite nisso, o olhar do nosso Mestre está olhando para nós nesta noite. Oh, glória ao nome do Senhor. E nesta noite Ele está dizendo: hoje tem perdão para você. Hoje tem perdão para a tua vida. Hoje tem perdão para a tua alma. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem acredita que nesta noite Jesus quer liberar perdão para você? Está sendo levado agora para a cruz. Jesus leva as chicotadas de azorrague, derrama seu sangue, as suas costas é rasgada, coloca ali uma coroa de espinho, coloca ali um partíbulo sobre as suas costas, pesando aproximadamente 50 quilos. Ele está levando. Passou a quinta-feira toda sofrendo, a sexta, agora está caminhando sobre, aleluia, carregando a sua cruz, na via dolorosa, está passando pelo corredor, as pessoas estão cuspindo, as pessoas estão escarnecendo de Jesus, mas Ele está indo como que um rei está indo, aleluia, para a vitória. Ele não está indo como um homem derrotado, Ele não, aleluia, Ele não está indo como um homem fragilitado, Ele está indo como um rei que está indo para coroar, para cravar a espada no crânio da caveira, no Monte Gólgota. Louvado seja Deus. E quando chega no Calvário, colocam cravos nas suas mãos, prego nos pés, levanta Jesus da cruz. Jesus agora vai ter que obter oxigênio para o cérebro para poder falar as 7 palavras, aleluia, na cruz.
A morte mais horrenda e mais terrível que os judeus tinham medo era de ser pendurado no madeiro, porque a Bíblia diz que maldito é aquele que está pendurado em um madeiro. Ele se fez maldito por mim e por você, irmão. Aleluia. Ele não tinha pecado, mas os nossos pecados estavam sobre ele. Era inocente, morreu, se entregou voluntariamente. E o que é isso, pregador? Isso é amor, meu querido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesta noite, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje Ele está te dando a oportunidade de você entregar a sua vida, mudar a sua vida, mudar a sua história e te levar para o céu. Aleluia! Ele pendurado no madeiro vai abrir a boca, vai olhar para todos ali, tanto no passado como no presente e no futuro, porque ele está pregado em um madeiro. Tem um ladrão da esquerda e um ladrão da direita, mas ele está no centro. No centro, porque quem era pregado no centro era aquele que tinha cometido mais crime. Era reconhecido como um homem bastante perigoso e criminoso. E qual foi o crime dele? Qual foi o crime de Jesus? Levantaram uma, vamos se dizer no ditado popular, uma fake news em cima de Jesus, uma mentira, dizendo que o crime de Jesus era por sedição, que Jesus veio para tomar o reinado de César. Segundo, que ele era blasfemador. Então, por conta desses crimes, ele se tornou o maior criminoso no meio. Mas nós sabemos, irmãos, que ele estava no meio porque ele é o centro de todas as coisas. Relabara, Shuribi, Calabaia. Está pregado em um madeiro, mas quem ainda está no controle de tudo ainda é ele. O ladrão da esquerda é a sombra dele, e o ladrão da direita olha para ele e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí ele vai decidir, aleluia. A história daquele homem vai dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Está pregado em um madeiro, mas ainda quem decide é ele. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno, ainda que decide é ele. Ele está no centro de tudo, ele está no controle. Quem acredita que ele está no controle? Quem acredita que ele está no controle nessa noite? Ele está no controle da tua casa, ele está no controle da tua vida, ele está no controle da tua família. Jesus está no controle de todas as coisas. Ele morre. Até pregado em um madeiro, ele tem reverência pela palavra. A Bíblia diz: para que se cumprisse as escrituras, ele abre a boca e diz: eu tenho sede. Isso é reverência pela palavra. Está furado com a lança, coroa de espinho, está sem força, mas ele está cumprindo tudo que está escrito na lei. Para que se cumprisse, ele abre a boca e diz: tenho sede. E deram-lhe vinagre com esopo. E a Bíblia diz que depois que ele prova, ele diz: está consumado. Tetelestai, ou seja, está pago. Essa palavra tetelestai, irmão, tem 3 definições. Quando um homem, um judeu, aleluia, tinha uma missão, ele dava para o filho cumprir essa missão. E o filho, quando terminasse de cumprir a missão, voltava para o pai e dizia: pai, tetelestai, a missão que tu me deste, eu cumpri.
A segunda é um resgate. Se a pessoa tivesse, aleluia, um escravo, e se ninguém pudesse pagar por aquele escravo, a pessoa chegava, o dono chegava, pagava o resgate e assinava a promissão dizendo: tetelestai, a dívida está paga. Jesus veio sobre essa terra, se encarnou como homem, sentiu frio, sentiu sede. Jesus chorou. Jesus andou pelas terras palestinas, curando, aleluia, pregando a palavra, aforreando os demônios e os principados, quebrando as algemas, curando os enfermos pelo Espírito de Deus. E quando chega na cruz, ele abre a sua boca e diz: Pai, está consumado. A missão que tu deste, eu estou cumprindo agora na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele expira: em tuas mãos entrego o meu espírito, e morre. Ele entregou a sua vida. A morte não teve poder para matar Jesus. Ele entregou o seu espírito. Não foi a morte que matou Jesus, mas foi Jesus que matou a morte. Em outras palavras, a morte de Jesus matou a morte. É estranho, né, irmão? Mas deixa eu melhorar aqui. A morte de Jesus quebrou o aguilhão da morte. Abraão morreu, Adão morreu. A morte cravou o aguilhão em Adão. A morte cravou, aleluia, o aguilhão em Abraão, Isaac, Jacó e os profetas. Mas quando chegou em Jesus, ela não teve poder para cravar o aguilhão. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. A força da lei é o pecado, a qual gera morte. O apóstolo Paulo vai dizer: mas graças a Deus que nos dá vitória, aleluia, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Foi quebrado na cruz do Calvário. Jesus quebrou o aguilhão na cruz do Calvário. Em Atos capítulo 2, verso de número 24, Jesus o ressuscitou, quebrando as ânsias da morte, quebrando as correntes da morte. Ela não teve poder para prender Jesus, porque Jesus não tinha pecado. E o interessante, irmãos, é que quando, para finalizar, é que quando Jesus ele morre, ele entrega o seu espírito voluntariamente. A Bíblia diz que ele passa 3 dias no sepulcro. E Maria Madalena vai até o sepulcro para ver se Jesus ainda está lá. E quando ela chega, a primeira coisa que ela vê é a pedra do sepulcro removida. E quando ela chega perto, ela vê que Jesus não está lá. E ela começa a chorar. Tem pessoas que é assim, irmãos. Tem pessoas que se esquecem da promessa de Jesus. Quando há uma retaliação grande, se esquece da promessa de Jesus. E ela chega e não vê. E 2 anjos aparecem e diz: quem tu procura dentre os mortos? Você está entendendo a mensagem do anjo? Quem você procura dentre os mortos? É porque o nosso Jesus Cristo não é de mortos. O nosso Jesus é de vivo. É de vivo. Ele está vivo. Aleluia. Ela diz: aonde levaram o meu mestre? Jesus chega de trás dela e diz: Maria. E ela: Rabone, mestre. Sabe o que é interessante aqui? É que Pedro, por ter dado tanta dor de cabeça a Jesus, Jesus diz assim: ó, vai até a Pedro. Se fossem os líderes de hoje, porque
Porque tem gente que não gosta de obreiro que dá dor de cabeça não. Não sabe trabalhar o psicológico da pessoa. Dispensa logo, exclui. Mas Jesus está nos ensinando aqui que não devemos excluir. Ele disse: vai até a Pedro e diz a ele que eu estou chegando até a eles. No final vocês conhecem a história, né? Jesus passou a responsabilidade para Pedro: apacentai as minhas ovelhas. Deus jamais vai desistir de você, irmão. Por mais fraco que você seja, que você acha que é, Ele não desiste de você. Ele conhece o teu potencial. Então ela vai avisar os discípulos. Aí Pedro e João saem correndo até o sepulcro. E a Bíblia vai dizer que Pedro corre, mas João corre mais do que ele, chega primeiro no sepulcro. E quando João chega no sepulcro, João apenas observa os lençóis jogados no chão e sai para fora do sepulcro. Pedro entra e é mais detalhado, é mais detalhista. Ele entra e vê os lençóis espalhados e o lençol arrumado à parte. Aí João entra de novo e viu. E a Bíblia diz que ele viu e creu. Você está entendendo, irmão, o que é isso aqui? Ele viu e creu. E creu o quê? Nas palavras que Jesus havia falado. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. A maior notícia sobre essa terra não veio de uma emissora, não veio das páginas seletivas de jornais, não veio das páginas de fofoca, não veio. A maior notícia que veio sobre este mundo, ela veio de dentro de um sepulcro. E qual foi a notícia? Ele estava morto, mas agora ele vive para todo sempre. Aleluia. Fica de pé, irmãos. Fica de pé. Quem acredita que ele está vivo? Quem acredita? Quem acredita que ele vive? Quem acredita? Quem acredita que ele reina? Quem acredita? Se ele vive aí dentro de você, então sinta a presença dele, glorifica ele, adore a ele nesta noite. Aleluia. A morte não teve poder para matar Jesus. O pecado não teve poder para matar Jesus. Pilatos não teve poder para matar Jesus. Herodes não teve poder para matar Jesus. O diabo e seus demônios não teve poder para matar Jesus. Ele está vivo. Ele vive para todo sempre. Aleluia. Se Jesus não tivesse vivo, a palavra que eu estou pegando seria uma palavra vã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu estaria pregando a mentira nesta noite. Aleluia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos haviam mentido pregando a mentira. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Mas de fato, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo, irmão. Aleluia. Ele vive em nós. Ele vive através de nós. Jesus vive dentro da tua casa. Jesus, ele ressuscita pessoas agora, pessoas espiritualmente falando. Ele faz ressuscitar nesta noite os teus sonhos, os teus projetos. Ele vive. Ele reina para todo sempre. E um dia ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele reina, ele está vivo para todo sempre. Despojou os principados e potestade, desarmou os principados e potestade, publicamente, se envergonhando publicamente, triunfando sobre a cruz do Calvário. Louvado seja. E nesta noite ele liberta.
Uia Vácio, Rebadai, Tchemidaua, te comandare que me fiore que mais Tchemidaua. Aleluia. E nesta noite ele quebra os principados. Ele é Vácio, Debadará Conduremidaraia. Aleluia. E nesta noite ele quebra essa algema, ele quebra as prisões espirituais. Oh, nesta noite ele estende as suas mãos e começa a repreender agora do nosso meio toda a enfermidade, tudo aquilo que está oculto. Nós damos a palavra agora. Bata de retirada agora. Saia, aleluia, todo câncer, toda pedra na vesícula, todo mioma do inferno. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, o meu Jesus te curando agora. Seja arrancado agora, seja arrancado agora, em nome de Jesus. Receba a cura, receba a unção, receba a autoridade, receba o poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Jesus é o dono da obra. Levante a tua cabeça, meu irmão. Levante a tua cabeça, minha irmã. O que Deus quer de mim, de você, é somente que você se posicione. É o que Ele quer nesta noite. Posicionamento. Para quê? Para usar você. Para usar você. Para usar você. Para usar a tua vida. Louvado seja. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra nesta noite. E aplauda ao Senhor bem forte nesta noite. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, que palavra do céu, igreja. A gente se alegra porque Deus, Ele falou aqui no meio da igreja nesta noite. Deus já tem falado aos corações, irmãos, e isso muito nos alegra. Agradeço ao Senhor pela vida do diácono Alexandre, aleluia, um amigo, um irmão. E eu me alegro, aleluia, quando eu vejo o Senhor usando, aleluia, as pessoas, né, que nós crescemos juntos, né, irmãos? Crescemos juntos, e eu não digo, né, nem a questão em estatura, né, mas eu digo mesmo a questão ministerial, da pregação, aleluia. E eu me alegro, né, no meu coração eu ver como Deus usa, né, Ele de uma forma tão especial, irmãos. Nós estamos muito felizes, aleluia. Que horas são, irmãos? Que horas? Aleluia. Pronto. Então, irmãos, eu vou mandar, aleluia, a escala lá no grupo, amém? A nossa escala semanal, né? E os irmãos veem lá a escala semanal. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar encerrando o trabalho do Senhor. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Lembrando, irmãos, só uma coisa, quarta-feira o culto de campal é lá na irmã Silvia, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença que foi e é real aqui neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, despede-nos em paz, livra-nos de todo mal, Pai. Nos cobre com o teu sangue, que a tua mão poderosa, Senhor Jesus, tome a nossa frente. Nos dá, Senhor Jesus, uma noite especial, uma noite de revelação dos mais altos céus. Fala conosco, Deus. Fala conosco em sonhos, Senhor Jesus, fala conosco em visões. A tua palavra diz que quando chegasse nos últimos dias, os velhos sonhariam, os jovens teriam visões, Senhor Jesus, e nós cremos que o Senhor ainda dá visão ao teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, despede-nos para os nossos lares em paz. Olha para aqueles que não vieram hoje, Senhor Jesus, se não vieram por causa de enfermidade, sara, cura, livra de todo mal, Senhor Jesus. Aqueles que podem ter deixado de ter vindo, Deus, por causa do desânimo, anima, Senhor Jesus, os teus servos, dá uma injeção espiritual, aleluia,
para que os teus servos estejam aqui reunidos em comunhão, se alegrando, exaltando e engrandecendo o teu santo nome, Pai. É por isso que nós te pedimos e oramos nesta noite, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para o alto, que a graça, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo sejam todas sobre a amada igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Saúde seu irmão com a paz do Senhor Jesus.